Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Se você está aqui pela primeira vez, conto com você se inscrevendo aqui no canal. Somos mais de 150 mil vascaínos e estamos aqui todo dia atualizando tudo sobre o nosso Vasco da Gama. Se você já é um inscrito, você já sabe que o like é importante, né? Deixa o like aí de uma vez que você ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e é uma forma de você mostrar também que gosta aqui do meu trabalho. Bom, nesse vídeo a gente fala um pouquinho de Vasco e Vitória, né? Que hoje tem jogo, o Vasco joga, você pode até não estar lembrando, né? Mas hoje tem jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar sobre a situação de Alexandre Matos, né? Que teve seu nome ventilado aí como um possível novo diretor executivo do Vasco, uma saída do Pássaro e uma chegada do Alexandre Matos. E vamos falar também sobre a nota oficial que o Vasco lançou ontem. O Vasco finalmente falou, mas uma notinha chinfrim, minha Nossa Senhora. Era melhor nem ter falado nada. Depois da vinheta a gente conversa então, beleza? Rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e hoje é dia de Vasco, né? Tá passando despercebido, provavelmente muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui nem lembrava que hoje tinha jogo do Vasco, né? Tinha não, tem. Muita gente nem lembrava que hoje tem jogo do Vasco, porque o Vasco já não tem chances, né, de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até tem ali 0,04% de chance de acesso, mas é algo completamente fora da realidade, né? Eu acho que é mais fácil ganhar da Mega Sena do que o Vasco conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda mais com esse time aí, né? Um time que durante todo o campeonato não conseguiu ganhar de ninguém. Achar que vai ganhar 4 partidas e Marte vai se alinhar com Júpiter, com o Sol, com a Lua, os outros times vão perder e a Terra vai girar ao contrário e aí vai conseguir o acesso. Não vai conseguir o acesso, né? Esse time aí já provou que é incapaz de conseguir o acesso e infelizmente o Vasco vai permanecer na Série B. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa partida. Tem um convidado aqui para falar sobre a expectativa do Vitória, né? Que o Vitória está tentando aí fugir do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes a gente vai falar aqui sobre a nota oficial que o Vasco lançou ontem. O Vasco, a torcida, né, estava cobrando um posicionamento do Vasco, que alguém da diretoria fosse falar, que alguém explicasse a entrevista coletiva desastrosa do Alexandre Pássaro, a falta de respeito com o Vasco, né, que ele teve na sua entrevista coletiva, mas ninguém ainda falou. Porém, o Vasco lançou uma nota oficial que eu vou ler para vocês, né? Uma verdadeira vergonha, né? Continuaram escondidos. A diretoria ainda está escondida e lançou uma notinha ali só para dizer que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa, uma nota genérica que não diz absolutamente nada. Vamos lá, está escrito o seguinte na nota. Informamos que, em virtude do cenário do futebol do Vasco neste final de temporada, em função das demandas dos colegas e em respeito à torcida vascaína, a diretoria administrativa do clube já iniciou o processo de planejamento para a temporada de 2022, ao mesmo tempo em que finaliza o balanço de avaliação dessa temporada vigente. Todos os tópicos receberão visibilidade pública em um futuro breve. Por ora, a diretoria opta por trabalhar internamente, respeitando o calendário e os jogos que ainda faltam para a tabela de 2021. O Vasco da Gama não medirá esforços para proporcionar a estrutura necessária para garantir o acesso à Série A. Ou seja, uma notinha aí escrita por qualquer um, né? Talvez quem escreveu não seja nem vascaíno, aliás, tenho quase certeza, tá, que quem escreveu essa nota aqui nem é vascaíno. Enfim, lançou uma nota ali de qualquer jeito, sem uma nota que não diz absolutamente nada. Começamos o planejamento para 2022. Como? O diretor de futebol mesmo, os jogadores são os mesmos. Que planejamento? Não mudou nada, não começou nada ainda. O Vasco vai perder aí 2 meses até o final da temporada, porque não pode demitir o diretor de futebol porque é o amiguinho do presidente. Enfim, não começou planejamento nenhum, isso é mentira. Mentira, não começou nada. Isso aqui foi escrever, ser jogado para a imprensa por jogar, só para dizer que falaram alguma coisa. Porque não tem planejamento nenhum que começou ainda, infelizmente. E eu tenho medo de 2022 ser ainda pior do que foi 2021, hein?
Tenho medo. Mas enfim, mudando o assunto aqui agora, vamos falar sobre esse cargo, né, de diretor executivo de futebol do Vasco, que hoje infelizmente é ocupado pelo pior diretor executivo que já passou pelo clube, que infelizmente tem moral com o presidente, né? O presidente parece que está em Nárnia, o presidente que parece que está completamente perdido. Enfim, esse cargo hoje infelizmente é de Alexandre Pássaro, mas ontem surgiu a especulação de que outro Alexandre, né? O Alexandre Matos, atualmente sem clube, poderia assumir esse posto na vaga de Alexandre Pássaro. O Alexandre Matos é um diretor experiente, né? Tem passagens aí pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, né? Acostumado a trabalhar com dinheiro também, né? Nunca trabalhou sem dinheiro. Na época o Cruzeiro tinha dinheiro, depois que a coisa foi degringolando, e ele também não tem culpa disso não, né? Apesar de ele ter trabalhado no Cruzeiro, o que aconteceu no Cruzeiro lá foi um assalto, né? Que fizeram com o Cruzeiro, roubaram o Cruzeiro, mas não foi o Alexandre Matos não, foi lá o presidente, a diretoria e etc e tal. Bom, surgiu esse nome, essa possibilidade do Alexandre Matos ser o substituto do Alexandre Pássaro, é um nome que me agrada, porém o Alexandre Matos negou ontem que o Vasco tenha entrado em contato, né? Ele disse que até o momento ninguém da diretoria do Vasco o procurou. O Alexandre Matos está sem clube desde que deixou o Atlético Mineiro, né? E já existe aí uma campanha até nas redes sociais para que o Vasco vá atrás do Alexandre Matos ou de alguém que tenha o perfil do Alexandre Matos, né? Um cara com experiência, um cara que conhece o mercado, um cara que entende, né, de futebol. O Vasco precisa de um nome com bagagem, né? Um Alexandre Matos, um Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano está empregado e tem contrato, mas precisa de alguém que tenha experiência em futebol, né? Não outro estagiário, porque não adianta tirar o estagiário do Alexandre Pássaro e colocar outro estagiário, outro sem experiência no seu lugar. O Vasco não pode mais passar por testes. O Vasco não pode errar em 2022. O Vasco não podia errar esse ano. Ano que vem, então, menos ainda. Não pode errar, tem que acertar. Então tem que trazer um nome com experiência. O nome do Alexandre Matos foi especulado, né, por enquanto, só na casa aí da especulação, até porque o Alexandre Pássaro, infelizmente, continua como diretor de futebol do Vasco, pelo menos até o final da temporada, né? Pelo menos aí nesses 4 jogos finais. É um absurdo isso aí, é um absurdo, cara. Um absurdo, de verdade. Se o Vasco fosse um clube minimamente sério, se o Vasco tivesse um presidente, o Alexandre Pássaro já estaria na rua. Mas, infelizmente, o Vasco não tem. E bom, hoje tem jogo, né? Às 9h30 da noite, o Vasco encara o Vitória. Um jogo esquisito, né? Um jogo que não tá causando nem ansiedade no torcedor. É um jogo que, enfim, vai existir, mas parece que não vai acontecer, porque a expectativa é de casa vazia hoje em São Januário, né? Afinal de contas, o Vasco não tem mais chances. O jogo ainda vai passar em TV aberta, vai passar na Rede Globo. Então, a tendência é de São Januário hoje esvaziado, até porque o torcedor também cansou de ser feito de otário por esse elenco aí que fez o torcedor de palhaço durante toda a temporada de 2021. Mas enfim, é esquisito, né? Eu, por exemplo, esse vai ser o primeiro jogo do Vasco que eu não vou desde que me mudei para o Rio de Janeiro, né? É claro que ficou o período ali de pandemia e tal, mas eu sou um cara que vou em todo jogo. Nesse jogo eu não vou porque vou fazer o que lá? Não vale mais nada, né? É um amistoso. O Vasco tem 4 amistosos aí até a reta final do campeonato. Mas esse jogo para o Vitória é importante, né? O Vitória ainda está na briga, o Vitória está lutando ali contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, aí eu fico pensando, se quando o Vasco ainda estava na disputa, né, ainda tinha possibilidade, ainda tinha chance, esse time não corria, imagina agora que já não tem mais chance de nada. Será que esse time vai correr? Eu duvido muito, né? Enfim, quero te convidar também para a nossa live pré-jogo. Vou fazer uma live hoje aqui antes do jogo, né? Sempre uma horinha ali antes do jogo começar. Então, por volta das 8h15, a gente começa aqui a nossa live, fica batendo papo até a hora do jogo. Você está convidado. Enfim, vamos cornetar esse time aí. Vamos lá, é o que nos resta. E antes de eu ir embora, eu vou colocar aqui o meu amigo Leonardo Santos, né? Que ele tem um canal sobre o Vitória aqui no YouTube e vai dar suas expectativas para esse jogo de logo mais. Até porque, para o Vitória, esse jogo ainda é muito importante. Salve Juninho, salve galera do canal Machão da Gama, aqui é Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro. Vou falar um pouquinho a respeito das expectativas do Vitória para esse jogo, que não são lá muito altas, é vida ou morte pra gente, literalmente o Vitória tem que ganhar de qualquer jeito, nossa situação na tabela é complicadíssima, a gente tem a mesma quantidade de pontos do Confiança, 34,
Porém, a gente só tem 6 vitórias, então no critério de desempate, a gente vai ficar sempre atrás. Para o Vitória escapar da Série C, precisa ganhar pelo menos 3 dos próximos 4 jogos, uma missão muito complicada. E a gente vai para São Januário tentando vencer. Um empate para a gente já é ruim, porque, como eu falei, no critério de desempate, a gente fica atrás dos próximos 4 jogos, contando com o Vasco. 3 são jogos de equipes que, em tese, estarão de férias. Eu falo isso com todo respeito ao Vasco, porque eu já vi alguns amigos vascaínos meus falando que é para planejar 2022. O próprio Diniz, na coletiva, absurdo aquilo ali, eu até bati a mão aqui, aquela coletiva absurda de Pássaro que repercutiu nacionalmente, eu também vi, achei um absurdo, enfim. O próprio Diniz fala que não deu para conseguir o acesso, porém a gente sabe da dificuldade que é jogar em São Januário. Vitória e Vasco sempre fizeram jogos disputados, sempre fizeram bons jogos, e a gente sabe que o Vasco vai entrar pressionado para dar uma resposta para sua torcida, vai vir para cima, vai vir com sangue no olho, mesmo que precise tirar hoje uma diferença de, se eu não me engano, 8 pontos em 12, tem que respeitar, porque o Vasco em São Januário, independente da situação, é complicado, e pra gente meio a 0 é goleada, principalmente pela equipe do Vitória, que é muito fraca, tem muita limitação técnica, não à toa está em 19º, a 4 pontos de sair da zona, na verdade a 5 pontos, porque se empatar na quantidade de pontos não adianta nada, então eu considero 5 pontos de distância, sendo que a gente tem só 12 em disputa. Para essa partida o Vitória vai ter o retorno do meia Eduardo, cria da base, o melhor jogador tecnicamente do meio de campo desse elenco. Bruno Oliveira, que jogou contra vocês até na época da Caldense, está suspenso, ainda bem, porque vive de lampejos, fez um jogo ou outro bom, mas no geral não consegue ajudar a equipe da forma que a gente esperou que conseguiria. E o provável Vitória é Lucas Arcanjo, cria da base no gol, na lateral direita Raul Prata, na zaga Wallace e Thalisson Kelvin, já que nosso melhor zagueiro Matheus Moraes está de fora da temporada, e na lateral esquerda Roberto, já que Pedrinho já está no Atlético Paranaense, outra cria da base. No meio de campo a gente tem João Pedro, primeiro volante, titular indiscutível, muito bom volante, Eduardo, de camisa 8, tecnicamente provavelmente o nosso melhor meio de campo, e Fernando Neto. Eu não sei se Fernando Neto vai jogar com a camisa 8 e Eduardo mais avançado, ou o contrário, Fernando Neto que melhorou muito nessa Série B e pode ajudar principalmente defensivamente. Na frente, eu imagino que a gente vai ter Marcinho, que estava indo no Botafogo, chegou muito bem aqui no Vitória, mas não consegue render há muito tempo, para mim já merece um banco. Fabinho, que chegou relativamente bem, por ajudar na recomposição defensiva, é titular. A gente sabe que o ataque do Vitória é um dos piores do campeonato. A nossa defesa está entre as 3 melhores, já o ataque está entre os piores, e é por isso que a gente empatou tanto. São 16 empates nessa Série B, muito por conta dessa falta de equilíbrio. O Vitória consegue se defender bem, mas não tem qualidade para atacar. E o centroavante David, que começou o ano na ponta, agora tá jogando de centroavante. Imagino eu que essa vai ser a equipe que Wagner Lopes vai colocar em campo. Um jogo complicado pra gente, meio a 0 é goleada, é vital. A gente tem noção que é muito difícil escapar do rebaixamento, e não importa a situação do Vasco aqui pra gente, não importa se o Vasco vai entrar com poucas chances de acesso, a gente tem que respeitar, porque na nossa situação é complicado qualquer jogo, principalmente o Vasco em São Januário, que a gente sabe e a gente conhece. Vitória e Vasco, como eu falei, sempre fizeram bons jogos e são jogos sempre duros. Então é isso, com todo respeito à galera aí que dê vitória, porque eu não quero cair pra Série C, e que vença o melhor. Um abraço, galera, um abraço, Juninho, tamo junto. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.